Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à sétima edição da Semana Fórmula. O meu nome é Daniele e hoje eu estarei como cerimonialista de 3 palestras, inclusive essa de agora, o Talk Mulheres na Liderança. Bom, na Semana Fórmula, eu sou coordenadora de conteúdo, parcerias e logística. Então, espero que vocês aproveitem muito o evento e ficamos muito agradecidos com a presença de vocês. Vou iniciar aqui convidando as meninas, Valéria e Nathanie, para estar com a gente no Talk Mulheres na Liderança. Meninas, olá, como vocês estão? Boa tarde, obrigada meninas. Tudo bem, Dani? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, não escuto. Problemas técnicos. Escuta. Eita. Ainda não? Gente, vamos aguardar uns minutinhos. Gente, não sei nem onde é que eu aperto aqui. Ajuda aí, suporte técnico.
Val, a Nathalie teve um probleminha, ela já vai vir. Então, vamos começando. Pode ser? Lógico. Então, boa tarde, primeiramente. Eu queria que você falasse um pouco sobre os programas que a Bayer tem sobre diversidade e também sobre as mulheres. Felizmente, né, hoje, assim, a Bayer é uma empresa que está globalmente estruturada num programa de diversidade e inclusão em diversos assuntos, inclusive da liderança feminina na organização. Então, hoje, dentro de recursos humanos, por exemplo, existe uma diretoria de diversidade que cuida de todos esses assuntos, né, de inclusão, e o Women's Leadership, que é um programa global de liderança feminina, está dentro desse guarda-chuva. Então, a gente tem várias frentes e ainda vários desafios, né, para superar, não só na Bayer, mas no mercado como um todo, porque ainda a indústria como um todo, né, o mercado do trabalho como um todo, ainda tem uma dominância masculina, mas em particular a Bayer tem um movimento muito rápido, numa direção muito positiva para abrir um espaço cada vez maior para as mulheres nos cargos de liderança. Show, legal. E, Nathalie, na Ambev tem algum grupo de diversidade, inclusão feminina? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Bom, na Ambev a gente tem vários grupos de diversidades que eles não só a causa feminina, mas também a LGBTQIA+, negros e pessoas com deficiência física. Então, para a causa feminina, a gente tem um grupo onde a gente tem pessoas da companhia inteira, obviamente que tem uma liderança, se chama Weiss. A gente tem o nome dos grupos são os estilos das cervejas, Weiss para mulheres, Bock para negros. Então, é bem legal. E a gente promove várias discussões, várias lives, pesquisas internas para realmente estar atingindo, né, e fazendo mudanças para as causas às quais cada grupo trabalha. Ah, show. Legal. Bom, então agora vou fazer uma pergunta. Eu queria que vocês me contassem os desafios que vocês já encontraram na indústria sendo mulheres. Só pelo fato de ser mulher mesmo. Acho que eu vou começar, né? Assim, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica e comecei na área de vendas. Então, a área de vendas é uma área tradicionalmente muito masculina, né? Então, assim, tem muitos homens na área de vendas. Então, já começa o primeiro desafio, que é entrar nesse mercado. E queira ou não, na indústria farmacêutica é onde tem as maiores oportunidades, né? Porque a força de vendas é onde tem mais posições disponíveis com maior frequência. Então, eu acho que a primeira dificuldade está aí, e depois veio a primeira promoção como gerente de equipe, gerente de vendas, de equipe de vendas, então, ainda bem jovem, né, com 2 anos só de experiência na função, eu acho que ele tem uma questão de uma resistência à liderança feminina que existe, né, e não é de indústria farmacêutica, mas do mercado como um todo, e eu acho que isso não é exclusivo só dos homens, né, mas eu acho que às vezes essa resistência existe por parte, às vezes até das mulheres, né, de responder para uma líder mulher. Então, eu acho que na jornada de carreira a gente passa por vários desafios, desde a entrada até as promoções e os boatos, os comentários, mas indiscutivelmente uma jornada de superação, né, de uma dedicação muito acima, eu acho, até da média, porque a gente precisa a todo momento estar provando que todos os outros aspectos ligados à mulher não vão interferir na nossa produtividade. Então, no caso, eu tenho filhos, eu tenho marido, então, quer dizer, isso de forma alguma pode impactar a produtividade e a gente sabe que é uma rotina muito difícil. Então, por
para conseguir lidar com tudo isso é uma jornada muito hard, né, de trabalho. Então, acho que não só entrar no mercado de trabalho, eu acho que essa dificuldade hoje é completamente diferente, mas permanecer no mercado de trabalho e galgar cargos de liderança na posição de mulher exige uma dedicação sobrenatural, porque a gente tem que estar toda hora se provando que todos aqueles afazeres que estão ligados à função da mulher na nossa vida, não tem jeito, né? Nossos maridos ainda não engravidam, então tudo isso ainda não vai impactar a nossa produtividade, a nossa carreira e o resultado da empresa como um todo. Então, acho que tem desafios aí a vida toda pela frente dentro do mundo corporativo. Não sei nada da experiência. Certo. Valéria, você pode falar qual a sua área? Acho que as pessoas ainda não sabem. Pode se apresentar. Eu sou gerente de produto, eu trabalho no marketing da Bayer, na divisão Pharma, então na divisão de medicamentos, né? A Bayer tem várias divisões, tem diagnóstico, tem agro e tem a divisão Pharma, e eu trabalho na divisão Pharma. Não sou farmacêutica, eu sou relações públicas, então vejo o grau de dificuldade ainda maior, né? Porque tem muitos farmacêuticos na indústria farmacêutica que fazem carreira da área, desde a área de vendas até presidência e diretoria. Então, eu sou relações públicas, formada na área de comunicação e hoje atuo na minha área, gerenciando uma marca dentro da Bayer. Legal. E, Nathalie, pode se apresentar a sua formação? Sim. Qual é o seu cargo na Ambev? Beleza. Bom, então, eu sou farmacêutica, formada em farmácia generalista. Eu comecei na Ambev em cervejaria, na cervejaria de Santa Catarina. Logo depois eu fui para São Paulo fazer o curso cervejeiro, então sou cervejeira também. E depois do cervejeiro eu recebi a proposta para ser especialista em gestão de projetos de tecnologia no Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev no Rio de Janeiro. Então, comecei nesse mundo supply. O Centro de Inovação e Tecnologia fica dentro do mundo supply. Nós também, né, como a Valéria falou, temos o mundo vendas, temos o mundo finanças, enfim, eventos, mundos enormes, com várias oportunidades, mas o Centro de Inovação fica dentro do supply. Legal, Nathalie. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês me falassem como é ser líder em uma indústria, por exemplo, Nathalie Ambev e Valéria na Bayer. Como é ser líder lá para vocês? O que vocês sentem sendo líder? E qual conselho vocês têm para dar para a gente? Bom, vou falar um pouquinho aqui. Posso começar? Aí a gente vai batendo um papo. Eu acho que quando a gente está na faculdade aprendendo, a gente tem algumas vivências internas que nos fazem despertar esta autoliderança. Quando a gente vai para o mercado de trabalho e a gente tem um time e a gente é exemplo para alguém, a gente lidera alguém, a gente aconselha, né, os nossos liderados, a gente, ao mesmo tempo, não nasce pronta. Então, a gente é um caminho de aprendizado. Quando eu estava na faculdade e comecei no estágio na cervejaria, eu era uma estagiária, mas eu já olhava como que eram as posturas da gerente, do diretor, dos supervisores, para que um dia eu também, né, pudesse ter essas posições na minha carreira. Eu acho que o principal foco aí é a gente sempre estar se colocando no lugar do outro. Além de se colocar no lugar do outro, a gente sempre entender qual que é o objetivo maior. Porque nós, enquanto líderes, nós precisamos influenciar
as pessoas, não só o nosso time, mas os nossos pares, e isso também é um desafio enorme, porque a gente não manda no nosso par. A gente lidera, motiva pessoas em busca de um objetivo maior para a companhia, para as nossas, né, as instituições onde a gente está inserido. Mas, então, a gente precisa sempre olhar para o lado do time e motivá-los à busca de um objetivo maior da nossa instituição. E nunca deixar segurança ou alguma segurança até psicológica ou segurança do funcionário, né, do colaborador em si, passar por cima de qualquer coisa. Acho que existem coisas que vêm em primeiro lugar e basicamente a segurança, o bem-estar né, das pessoas ao nosso redor, seja time ou seja par, ela tem que vir primeiro. Então, a todo momento, a qualquer atitude que a gente esteja tendo, seja ela boa ou ruim, está sendo observada. Então, ao mesmo tempo que desde a faculdade a gente tinha vou ir na onda do trabalho, vou, né, daquele grupo que sabe mais, a gente já começa a ter indícios de que, tipo, futuramente a gente por a gente vai estar influenciando alguém vai estar olhando para a gente em coisas que a gente nem imagina que vai fazer diferença, né? Depois por uma resposta, por um questionamento. Então, acho que o tema liderança é lindo, é enorme. A gente poderia ficar falando sobre isso a tarde inteira, de desafios, de experiências que a gente já teve, mas é um aprendizado constante e precisa muita resiliência, muita humildade para a gente sempre procurar crescer como pessoa e como profissional. Verdade, Nathalie, assim, acho que você foi falando e vai passando um filme, né? Eu acho que desde quando assim, a gente pensa onde eu quero trabalhar, né, e onde eu quero estar, porque trabalhar numa grande empresa é sempre uma coisa muito bacana, e a gente fala, nossa, olha que legal, mas tem muitos desafios do ambiente corporativo, né, e eu acho que passa muito pelo que a Nathalie falou, que é o comportamento, né, então, assim, invariavelmente, assim, a gente passa por situações e vê muitos colegas se movimentando, indo e saindo das empresas, não muitas vezes por problemas de resultado, mas a maioria das vezes por problemas de comportamento. Exatamente. E que às vezes não é, né, e que não é o certo ou errado, mas que tem a ver com o que aquela empresa espera de você, né? Então, assim, acho que eu trabalhei em não muitas empresas, poucas empresas até hoje, né? Mas, assim, claramente, hoje eu tenho uma visão. Aquelas que têm mais a ver comigo e aquelas que não têm a ver comigo e que era muito forçado. E que esse dia a dia de expectativa e realidade, né? O que a empresa espera e o que eu sou é muito duro. Então, eu acho que tem uma questão de onde eu quero estar e os valores da empresa e aquilo que eu sou, porque, no fim, a gente é constantemente avaliado pelas competências comportamentais. Exatamente. Né? Porque todo mundo vai sair da faculdade com a mesma graduação, né? O cargo é aquele. A formação básica, todo mundo quer um marqueteiro, um farmacêutico, um administrador. Mas, no fim, o que diferencia são as soft skills, né? As competências comportamentais é aquilo que é só nosso, né? E acho que a resiliência é a palavra. Assim, é inimaginável o que a gente está passando nesse momento, né, de pandemia, os desafios de gestão, de liderança, de resultado. Então, assim, um mundo que não só para quem está em casa ou na escola, mas o mundo corporativo virou de cabeça para baixo. Então, você pensa, uma filosofia que eu sempre tive e trabalhei, que é as pessoas podem atingir o mesmo resultado que eu por outros caminhos. E isso é um exercício, porque senão você fica focada no método, né? Então, eu quero que ele comece pela janela e termine no piso, né? Mas não, mas ela vai começar tirando pó e depois vai terminar
na janela. Então, só que agora, nessa época de pandemia, isso acaba ficando muito acentuado, porque a gente não está vendo as equipes, né? Você não tem aquela gestão diária de ver o que está acontecendo. Então, se você, quem não desenvolveu algumas competências ao longo do tempo, está sem chão, está sem rumo, sem equipe, sem resultado. E acaba tendo uma dificuldade interna maior para lidar com esse tipo de situação, né? Porque não depende de você, o que a Nathalie falou, né? Assim, a gente não gera mais tanto resultado. A gente depende de uma equipe que gera resultado por nós, né? Então, de diretrizes claras, de uma comunicação clara, daquela questão de inspirar uma equipe, né? Aquela equipe que vê no líder, putz, eu vou fazer porque eu acredito nesse plano, eu acredito na estratégia. Então, eu acho que são desafios da liderança que a gente não imagina quando a gente sai da faculdade e fala onde eu quero estar e o caminho para chegar, mas que vale a pena, vale. Eu acho que tem que ser muito persistente, né? Porque, como você falou, Valéria, o que eu sempre tinha em mente é que com um diploma na mão, todo mundo sai. Então, eu e meus colegas estamos saindo com o diploma na mão. O que eu vou dizer em uma entrevista que é o meu diferencial? Que é uma pergunta clichê. Então, até a minha entrada na Ambev como farmacêutica já foi um primeiro exemplo de persistência. Porque na época, imagina, eu tenho 6 anos de empresa, tá? Na época, eles no site dizia que eles aceitavam todos os cursos. E eu fiquei sabendo, né? Cerveja, eu bem animada, bem descontraída, sempre me encaixei nesse meio. Falei, vou tentar, é isso que eu quero para mim. Liguei para o RH, consegui um telefone lá da cervejaria e a mulher já de cara já me falou, olha, esse curso aqui a gente não aceita, o que tem a ver farmácia aqui, né? Aí eu, não, mas como assim? Controle de qualidade, vocês lidam com fermentação, bioquímica, isso é todo o meu curso dá. Olha, mas eu acho que não tem muito a ver não, tá? Então, tchau, obrigado. Mas eu peguei a minha coordenadora do meu curso, fiz ela ligar, falar todas as matérias que tinha dentro da ementa do curso de farmácia. E olha, a Natane, ela tem todo o conhecimento técnico necessário para vocês. Inclusive, a gente aqui, né, a gente tem uma base de controle de qualidade de indústria farmacêutica, que é muito acima, né? Os parâmetros, diretrizes são muito mais rigorosos, né? O sarrafo é bem mais lá em cima do que hoje o que consta na lei de indústrias de alimentos. Então, acho que ela só tem a agregar. E eles aí aceitaram fazer uma entrevista comigo. Então, depois que a gente fez a entrevista e que eu notei que, beleza, entrei, né? Porque eu que realmente falei, olha, eu quero estar aqui. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás até o final. A gente tem que fazer de tudo, óbvio que com bom senso, né? Pra gente conseguir o que a gente quer, até a gente dizer, não, cara, eu não tenho o perfil dessa empresa, eu acho que não consegui. A gente sempre tem que ser a gente mesmo, não adianta a gente fingir um caráter que não. A gente vai ficar meio inseguro de sustentar. Então, quando eu entrei e eu comecei a ver que, pô, eu aprendi o curso de farmácia, né? Eu aprendi toda a técnica, toda a teoria. E agora que eu tenho aqui time, eu tenho pessoas, diferentes perfis para lidar, para me ajudar a entregar o resultado. Então, eu comecei a investir em inteligência emocional. Eu acho que esse é um tema, assim, que hoje, se eu tenho alguma dica para o pessoal que está na faculdade, eu coloquei assim para mim, que primeiro ano eu preciso ter inteligência emocional para lidar com todas essas mudanças, todas essas pessoas diferentes que estão no meu caminho. Agora eu tenho uma responsabilidade que envolve mais pessoas, não só a minha, de passar nas minhas matérias, enfim, né? Minha casa tinha bolsas de
de pesquisa, né, que ajudavam a dar pagar aluguel, pagar luz, enfim. Então, eu comecei meus salários primeiros ia tudo em curso de PNL, não sei se vocês já ouviram falar, programação neurolinguística, comportamento, como falar em público, enfim, para que eu pudesse ser uma pessoa mais, assim, solta, mais sem lidar com as coisas. E isso, para mim, eu acho que fez muita diferença durante essa trajetória. Eu acho que eu percorri mais leve, óbvio que teve muitos desafios, muitas frustrações, a vida vai ter, mas estar sabendo tudo que estava se passando com esses cursos de inteligência emocional me fez superar melhor. Que legal. Eu trabalhei há algum tempo na área de treinamento, né? Entre força de vendas e marketing, eu passei uma época em treinamento. E o que a gente costumava discutir muito no time, quando pensava em currículo, né, dos recém-admitidos, nessa época eu trabalhava na Novartis, era a formação básica ela é muito insuficiente do ponto de vista de competência comportamental para o ambiente corporativo. E, no fim, isso faz muita falta, né? Porque as competências técnicas, a faculdade ela vai dar uma base fantástica. Quer dizer, a gente não fica sem aquela base em lugar nenhum. Mas depois, quando você entra numa empresa, você tem ferramentas que mudam de empresa para empresa. Então, se eu posso fazer milhares de cursos de finanças, toda empresa que eu mudar, a ferramenta de forecast vai mudar. Então, é praticamente como se eu não soubesse fazer aquele forecast, porque eu vou ter que aprender de novo na ferramenta da empresa. Então, assim, algumas coisas são tão específicas que essa resiliência, esse comportamento de querer aprender sempre, essa disponibilidade de que eu não sei tudo, né? E que é um comportamento muito da mulher. Eu acho que a gente acaba tendo muitas vantagens, porque essas coisas que a gente está falando, né, tem muito já da essência feminina, né? Assim, naturalmente, algumas competências são mais latentes na mulher, então mais fáceis de desenvolver, essa resiliência, né? Essa disposição para aprender, essa questão de que eu não sei tudo, eu vou aprender. Então, assim, eu acho que o que a gente já conquistou no mercado de trabalho tem muito do que a mulher pode entregar do ponto de vista de competência, formação, eu acho que tem sensibilidade, né? Quando você lida com o time, de sentir o momento, de sentir o clima, de saber lidar com pessoas. Eu acho que porque quem faz uma empresa são as pessoas. Então, saber lidar com gente é fundamental, por mais técnico que seja a sua formação, né? Mesmo que você vai passar o dia inteiro em cima de um microscópio, fazendo desenhando uma flor, qualquer coisa, gostar de gente, né? E saber lidar com pessoas no ambiente corporativo é fundamental. E eu acho que na mulher isso costuma ser muito mais fácil, né? Então a gente já sai na frente. É verdade, concordo totalmente. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade maior e aquela intuição de não agradou, o que eu posso melhorar, tentar olhar para dentro. Sempre é óbvio que isso é uma característica normal de várias pessoas, mas existem pessoas que têm mais aguçado, né? Mas eu acho que enquanto a gente está aberto a melhorar, a ser uma pessoa melhor, eu acho que feedback, as empresas, né, constantemente dão feedback. Quando o feedback é transparente, você sempre vai saber aonde você tem que melhorar. Olha, eu acho que a sua comunicação não é clara, ou você é uma pessoa muito reativa a mudanças. Vamos tentar fazer dessa forma. Enfim, eu acho que isso só faz a gente crescer e atingir cada vez patamares maiores, porque é uma escadinha, né? Uma hora a gente chega num patamar que, se a gente não evolui, a gente vai ficar parado. Tudo bem, se é da vontade da pessoa, né, ficar parada. Mas se a pessoa quer crescer, então a gente sempre vai ter que ter que olhar para dentro para daí melhorar, né? Com certeza.
O que eu achei legal foi que vocês adivinharam a próxima pergunta, que era isso, do diferencial da mulher numa equipe, na indústria, no mercado de trabalho. Aí vocês falaram proatividade, resiliência, sensibilidade. E eu concordo muito com isso, porque na Fórmula, que é a empresa que eu trabalho, que está realizando esse evento, Fórmula Consultoria, nós somos quase todas mulheres, só tem 3 homens. E assim, me desculpem, meninos da Fórmula, mas as mulheres são 10-10. E as mulheres deixam eles no chinelo, digamos assim. Porque eu vejo, nós somos mais proativas, a gente tem mais iniciativa, a gente é mais enérgica. Desculpe, meninos, mas a gente ganha de vocês. E também, assim, no processo seletivo, a gente recebe maioria mulher. Os homens, acho que eles têm medo de se desafiar, né? Porque as mulheres não têm. Muito legal, é legal. Estranho aí, né? Nas novas gerações, aí os meninos estão ficando mais em casa, assim, eu não sei, eu tenho amigas que já têm filhos entrando na faculdade e que estão muito mais devagar para conseguir um estágio, para buscar alguma oportunidade, para querer entrar no mercado de trabalho do que as meninas. Então, esse movimento até me assusta um pouco, porque não era tudo isso que a gente queria, né? A gente queria um lugar no espaço, mas não no mercado, mas não todo o lugar, né? Então, acho que os homens aí vão passar por uma fase de se adaptar, porque eu acho que não é cultural, né? No último eu estava lendo, lógico, né, preparando para o nosso talk, mas assim, no último Fórum Mundial, em 2017, acho, que eles mapearam que no Brasil só tem 13% de mulheres em cargos de presidência no mundo corporativo, né? E que para o Brasil hoje ser um país considerado igualitário, né, do ponto de vista de homens e mulheres na liderança, vai demorar mais 70 anos. Então, a gente pensa, meu Deus, olha, a gente acha que está indo bem, né? Olha para o lado e fala, olha quantas mulheres na liderança, mas quando você vê uma estatística dessa, eu acho que é pertinente para essa discussão, né? Para quem está entrando no mercado de trabalho, ajudar a colocar força nesse movimento, porque 70 anos para a gente conseguir um espaço como tem nos países da Europa, nos Estados Unidos, é muito tempo, né? E acho que tem muito talento, tem muita mulher talentosa, com capacidade de liderança para assumir cargos fantásticos, e acho que nós precisamos abrir esse espaço juntas e aí fazer realmente uma força-tarefa, né? Porque abrir o espaço mesmo, né? E eu acho que fazer processos seletivos independente de gênero, né? Lógico, a gente está falando de mulheres, mas assim, é difícil, né? Você ler uma entrevista de processo seletivo que não tenha uma pergunta que você fala, puxa, isso é um pouco preconceituoso, né? Seja com quem você deixa seus filhos, ou quantos filhos você tem, ou você é casada, né? Ou mora longe do emprego. Acho que perguntas assim que deixam em dúvida o que você vai entregar e que não tem relevância nenhuma, né? Quer dizer, para aquele momento. Não diz se você vai entregar mais ou menos. Então, acho que tem um desafio muito para recrutamento e seleção aí, de fazer processos seletivos isentos, né? Assim, com perguntas genuínas, falando de competências, falando de qualificações e deixando a pessoa se vira, né? A gente se vira. Com quem vão ficar as crianças? Acho que tem aí uma questão de responsabilidade importante, mas a gente chega lá, né? Só não pode demorar 70 anos. Exatamente. E assim, complementando, por que a gente precisa ter times diversos, né? E não falando só de representatividade feminina, mas sim de todos os grupos, né? Seja ele negros, LGBTQIA+, porque existem pessoas, mulheres ou, né, pessoas que se identificam com esses grupos, que vão olhar e no fim eles vão saber que podem chegar lá. Isso é representatividade, isso é ter um time diverso. Exato. Que você também pode, né? Que passos essas pessoas deram
para estarem onde elas estão hoje. E com certeza foi porque elas estão lá hoje, algumas mudanças tiveram. Talvez essas pessoas foram as pessoas que ocasionaram as mudanças. Eu acho que a gente tem muito a evoluir. Desde que eu entrei, que já fazem 5, 6 anos, eu vejo uma mudança enorme dentro da Ambev. Eu sei que vai ter uma parte que vai falar sobre recrutamento e seleção na Ambev, mas eu vejo o quanto o processo seletivo mudou. Na minha época, tiveram perguntas assim, capciosas, e eu acho que a gente precisa, como representante desses grupos, saber se posicionar, saber impor ao respeito, saber, óbvio que sem faltar o respeito, mas sempre estar falando sobre o tema ajuda, porque as empresas precisam mudar também. Então, não adianta a gente sofrer calado ou sofrer com nossos pares ou colega do lado e não promover discussões para que haja mudança. Seja num processo seletivo, seja em líderes mulheres que são mães. Eu acho que isso é um desafio enorme. Eu não tenho filho, eu não sou nem casada. Então, assim, hoje, a minha trajetória, eu considero que ela é muito mais fácil do que hoje de uma pessoa que é mãe. Sim. Eu, sinceramente, hoje fico pensando como que as pessoas dão conta, as mulheres dão conta ainda tendo filho, tendo casa, tendo, né? Isso que no mercado de trabalho tem muita mãe solteira que tem que dar conta de tudo e não pode deixar de trabalhar. Então, assim, não é só... A gente tem um papel como indivíduo, mas a gente precisa despertar as mudanças nas empresas, no governo, políticas públicas e políticas dentro da empresa, seja auxílio creche, horas flexíveis, home office. Eu acho que, sabe, tudo isso vai ajudando. As áreas de RH, né, de gente, elas são extremamente importantes para ajudar essa mudança dentro das organizações. Mas se elas não tiverem o feedback das dificuldades que a gente enfrenta, não vai mudar. A gente não pode sofrer calado. A gente, eu concordo que, né, Valéria, que a gente vai dar um jeito. Mas uma hora... A gente dá um jeito. A gente sempre vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Mas uma hora, como que vai estar a nossa cabeça, o estresse? Eu vou ter que estar tomando remédio com 25 anos, né, para dar conta de tudo. A gente não, a gente é um elemento de trabalho para a empresa, mas a gente não está fazendo nenhum favor. A gente tem uma vida lá fora, a gente tem, enfim, várias coisas que a gente quer participar, que a gente quer estar junto, que a gente quer fazer, e a gente precisa também do apoio emocional da empresa, sim. Então, assim, de novo, nós como indivíduos precisamos sempre estar conversando de forma educada, de forma justa, para que se erga esse tema, né, dentro das organizações e que se tomem iniciativas para que ajude a ter mais mulheres, a ter mais negros, a ter mais, enfim, todos os grupos que se sentem representados dentro dessas partes minoritárias, para que a gente, enfim, alcance a igualdade. E que não seja, não demore 70 anos, né? Porque 70 anos. Você sabe que agora eu lembrei, assim, que eu costumo falar para várias pessoas, eu já comentei, mas assim, quando eu cheguei na Bayer, eu percebi a diversidade sem ninguém me mostrar um manual, né? Pelas pessoas, pelo ambiente, né? Porque é muito sensível essa questão, né? Até pelo jeito de se vestir, pelo código, pelo dress code das empresas, você sente essa questão da diversidade. Então, assim, eu acho que o primeiro dia que eu entrei na Bayer, essa é uma empresa de diversidade, porque tem pessoas na empresa
das mais variadas formas, assim, né, de jeito de se vestir, de chega de bicicleta, de chega de carro de qualquer jeito, do jeito que quiser, né, assim, acho que isso me deixa muito orgulhosa, né, e por isso que eu tô falando, assim, um orgulho imenso da empresa, porque não é fácil, porque ter um guia de diversidade é muito fácil, né, a diversidade que está no mural, né, que está no código, que está ali no LinkedIn, né, pintado de colorido, a bandeira da empresa, isso é muito fácil, mas quando você vive num ambiente que você sente a diversidade, dá um orgulho imenso, né, de você saber, nossa, isso é diversidade, né, dizer, afinal, eu vim a empresa... eu vim de sapato. Afinal, a empresa é onde você passa a maior parte, né, quase que a maior parte do teu tempo. Então, se você não pode ser quem você é, não faz sentido você continuar. É aquilo que eu falei. Ok, daqui quantos anos você vai estar tomando remédio? Como que você vai estar absorvendo, passando por essas dificuldades, essas frustrações? Então, assim, como você falou, sentir a diversidade, você tem que estar num ambiente que você possa ser quem você é. Isso é o que paga qualquer salário. Né? É verdade, verdade. E aí, Dani? Bom, eu queria que vocês me falassem quem vocês têm como inspiração de mulher, claro. Sejam líderes antigas ou atuais, ou as duas. E por que vocês têm essas mulheres como inspiração? Vou começar, tá? Natane, né? Natane. Eu acho que quando eu cheguei no marketing, né, eu aprendi a trabalhar com uma profissional sensacional, né? Uma profissional de marketing mulher, que as pessoas que me conhecem ela, falam, vocês até se parecem, né, de jeito de trabalhar. Assim, acho que eu aprendi muito a trabalhar com ela, mas em liderança, eu tive uma diretora recente numa empresa que eu trabalhei, que hoje é General Manager nessa empresa. Eu posso até falar na Galderma, Silvina. Ela trabalhou na Coca-Cola, então tem uma experiência de consumo e tal. E é uma pessoa que eu já falei isso para ela, já falei para uma coach que eu tive recentemente, assim, me inspira, né? Então, se eu tenho que tomar alguma decisão muito difícil, eu estou em um projeto, a primeira coisa que eu penso é o que a Silvina faria, né? Porque eu pensava, meu, o que a Silvina faria? É bem isso. Eu vejo assim, porque é uma pessoa que eu admiro demais, que sabia equilibrar a hora de entrar no detalhe e a hora de ficar na superficialidade, assim, aparente, lógico, né? Assim, uma sensibilidade para delegar absurda. Então, de longe eu via que ela delegava para as pessoas certas, sabe? Assim, que você fala, puta, para aquele ela não delega, e ela tem razão, e aquele ali ela deixa andar sozinho. Então, assim, acho que uma sensibilidade, uma atenção com as pessoas que eu nunca vi na alta liderança. Então, assim, um cuidado de, no final do ano, escrever cartão nominal para todos os funcionários. Então, para toda a equipe, sabe? Então, você fala, nossa, isso é coisa de líder, né? Que te inspira pelo respeito, pelo resultado que entrega, porque assim, absolutamente focada em resultado, não era negligente com os resultados da empresa, mas absolutamente humana, e é realmente uma pessoa assim que me inspira. Então, eu tenho, assim. Muito carinho, né? Muito carinho. Eu acho que é muito, assim, é difícil a gente falar de uma pessoa só, né? Porque a gente tem tantas pessoas que que vão passando pela nossa vida e a gente vai pegando um pouquinho delas e também deixando um pouquinho da gente, né? Mas óbvio que existem várias líderes mulheres dentro da Ambev que me inspiram, mas é diferente falar de uma pessoa que você aprendeu, que você conviveu e que você sabe
Tipo, que você vai poder colocar assim, o que tal pessoa faria, né? Porque você se inspira nela, você se vê ela como uma referência. Mas quando eu vou falar sobre pessoas que enfim, eu não conheço, mas eu sei da trajetória, porque, enfim, são mulheres que estão aí nas altas diretorias da companhia. A gente tem a Bruna Buas, que ela é diretora da Stella Artois, e assim, ela fez até uma propaganda da Stella, justamente falando no Dia da Mulher, ressaltando, né, a importância de ter uma mulher. Ela estava grávida na época, nem por isso, Legal. né, é uma coisa, né, é um desafio, mas nem por isso ela tem que ser botada para baixo, né? Enfim, algum resultado que ela tenha. Recentemente, engraçado também, eu vi que teve uma mulher que é a diretora da Budweiser, de marketing da Budweiser, no Reino Unido, que foi eleita aí 35 mulheres abaixo dos 35 anos que são referência. Então, ela está nessa lista, é uma conquista enorme para a gente dentro da companhia, né? Ver essas mulheres crescendo em tão altos cargos. Mas quando eu falo de pessoas mais perto, com que eu pude conviver dia a dia, que me lideraram, que foram pares meus, eu acho que eu posso citar várias pessoas, mas, assim, a minha primeira chefe, né, foi a Cláudia, na cervejaria. Ela era uma pessoa, assim, espetacular, uma líder que tem poder de persuasão, que me inspirava muito, porque ela chegava no lugar, as pessoas ouviam ela e prontamente faziam o que ela pediu, assim, porque por causa desse senso de conhecimento, de bom senso, de persuasão. A Débora foi uma outra gerente minha que hoje está no Global, ela é diretora global de performance. Então, assim, foi outra gerente mulher minha que foi exemplo de força, determinação, honestidade. Ela sempre foi uma pessoa que falou muito o que ela pensava, independesse do que as pessoas, enfim, pensassem, mas porque ela tinha muita postura para falar essas coisas. Então, é o que eu falo. Meus pares também, Andressa, Poliana, assim, elas são a Ambev, assim, em si, me trouxe esses presentes que me fazem aprender todo dia. O principal o caminho é a gente estar vendo, né, observando e tentando ver o que essa pessoa, né, faz, para que eu também possa ser assim, que inspire as pessoas, que faça as pessoas ao nosso redor serem pessoas melhores, né, que nem eu coloquei lá. A gente vai ter muita oportunidade que vai surgir, mas no nosso lado sempre terão pessoas concorrendo às mesmas oportunidades. Quanto mais a gente se ajudar, mais a gente vai ter sucesso, porque a gente vai aprender com tudo aquilo que a gente estiver fazendo de bem, de ver as pessoas caminhando para crescer, tendo time, como que tá seus liderados. Assim, eu acho que é difícil falar de uma só pessoa, mas, enfim, são pessoas que me ensinaram muito e são pessoas que eu realmente penso, o que a Cláudia faria? O que a Débora faria? Que legal isso. Eu concordo com vocês, porque na Fórmula eu sou apaixonada pelas diretoras. Cíntia, Karen, Vitória, Thaís e Stephanie. E também sou apaixonada nas coordenadoras, em todas as gerentes, assessores. Todas elas me inspiram diariamente. E eu também tento aprender um pouco com cada, porque cada uma agregar na minha vida. E, meninas, amo vocês. Meninos, também amo vocês. Miguel, Carlos e Arthur. Maravilhosos. Vamos ver a próxima pergunta, a próxima pauta. Vamos falar sobre autoliderança, porque para você ser líder de algum lugar, primeiro você tem que ser líder de si própria, né?
E vocês concordam com isso? Com certeza. É o que eu falei lá no início, eu acho que não que eu fosse aquela aluna nerd, sabe? Ao contrário, eu não era. Mas eu sempre busquei, por exemplo, assim, acho que eu tinha algumas vezes eu passei pelas experiências de, tipo, fazer o trabalho inteiro, eu sozinha, nos grupos, enfim, essas coisas que acontecem. Mas eu nunca me importei, sabe? Porque no final, eu sei que era eu que estava aprendendo, eu que estava ganhando. Então, eu acho que quando a gente tem essas pequenas atitudes, a gente começa a entender que se a gente não fizer alguma coisa para sair daquela inércia, seja, enfim, aprender com os outros ou ir atrás, né, das objetivos que a gente tem, a gente não vai, uma hora vai parar de crescer, assim, dependendo do que a pessoa quer. Então, como eu falei, busquei cursos de PNL, eu acho que esse foi um dos melhores investimentos da minha vida. Muita gente nem sabe o que é, e eu também não sabia, mas eu busquei saber, entender o que é um pouquinho. Se vocês quiserem, também me coloco à disposição para falar um pouquinho mais do que é isso. Depois, né, no privado, me adicionem aí nas redes sociais, LinkedIn. Mas, para mim, eu acho que isso foi o que mais me fez perceber o quanto tudo vai depender de mim. Porque vai depender de mim o jeito que eu enfrento as situações, o jeito que... a relevância ao problema que eu vou ter no momento. E não que eu sou essa pessoa, problemas, venham. Enfrento todos sem sofrer. Não, mas é um pouco mais consciente, mais racional, sabe? Então, assim, eu acho que a autoliderança vem com autoconhecimento, autorresponsabilidade, é tudo junto. A gente, como um indivíduo, perante as pessoas, né, organizações, nossos pares, próximos times, enfim. Até porque, né, eu acho que nem sempre, é lógico que a gente deu aqui exemplos de líderes fantásticos, mas na vida profissional nem sempre você tem o líder que você sonhou, né? Então, é importante também você saber buscar o seu autodesenvolvimento, buscar outras fontes, né? Que você falou, Nathane, porque a autoliderança é importante para você não perder o eixo, porque senão cada pedra que você encontra no caminho, né? Cada líder que você fala, meu Deus, né? Não é essa pessoa que vai ou me ensinar, ou me inspirar, ou não é ele, né? Ou não é ela. A gente não pode desistir, né? Porque então eu acho que centrar, né? Ter foco, ter objetivo e ser dona da sua carreira, né? Eu acho que ser dona do seu próximo passo. Eu acho que tem uma questão de leitura de ambiente, o nosso gestor, a empresa, tem responsabilidade compartilhada, mas a principal responsável somos nós, né? Então, eu acho que a autoliderança, ela vai servir para a gente nunca perder o foco, né? Então, assim, sei lá, aconteceu uma besteira aqui, outra ali, um chefe meio... não era o que eu esperava, né? Um par mais competitivo, que não é aquilo que te ajuda, é aquele que te atrapalha. Então, eu acho que a autoliderança te ajuda a livrar dessas distrações, né, de carreira, porque no fim são distrações de carreira e que se você não tiver centrado, se você não tiver uma autoliderança, você atrapalha a sua carreira por conta desse ambiente, né? Ou por conta de um par, por conta de um mau chefe, por conta de uma má empresa, que uma má escolha, né? Uma movimentação errada, enfim, eu acho que tem que tomar as rédeas, né? Da carreira, eu acho que assumir as decisões, porque a empresa muitas vezes vai colocar algumas opções
na nossa frente, e a gente tem que saber o momento de falar não, porque se não der certo, a decisão ainda é nossa, né? Assim, você trabalha numa empresa do tamanho da Ambev, do tamanho da Bayer, Novartis, essas grandes empresas, são muitas opções de carreira, né? Então, a todo momento, você é desafiado a pensar no seu próximo passo. Então, se aparece uma oportunidade e você escolhe errado, a decisão é compartilhada, né? Então, assim, acho que saber que você é responsável, ter consciência, autoliderança de assumir riscos, desafios, eu acho que é fundamental para seguir nessa jornada. Acho que falou tudo. Aqui a gente está falando só de exemplos bons e de sucesso, mas existem muitas pessoas que a gente vai encontrar aí no mercado né, na nossa trajetória profissional, que elas vão apenas te ensinar a não ser como elas. Sim. E essa foi, inclusive, uma das frases que a minha primeira gerente, a Cláudia, que eu falei que é uma das pessoas que me inspira, me falou. Porque eu falava assim, mas como que essa pessoa, né, que a gente fica se perguntando, como que essa pessoa chegou, ela chegou até onde ela está sendo desse jeito? Olha, se ela chegou onde ela está é porque existem coisas positivas que ela faz. Mas se você acha que, né, se você, Natane, está tendo esse tipo de interação com essa pessoa, acha que não está sendo legal, então aprenda a não ser como ela e um dia se assumir o cargo dela, a não fazer esse tipo de coisa, porque você vai se destacar, entendeu? Então, assim, vão existir muitas pessoas diferentes do teu perfil, você vai precisar lidar com isso, vão existir seu time, às vezes, muitas vezes, talvez não, né, enfim, vai ter aquela pessoa que é mais difícil de lidar, e não é assim simplesmente mandar embora. Às vezes a pessoa está tendo um problema em casa, às vezes a pessoa está tendo um problema na área que ela está. Será que ela está alocada na área correta? Quando eu estava em cervejaria, eu tive time. Então, um time de técnicos no laboratório. Então, eram várias pessoas que cada um tem sua história, que cada um tem seus problemas, mas estão lá em busca de um objetivo em comum. Sim. Eu, como líder, preciso sempre estar atenta a escutar e entender, me colocar no lugar delas, ao mesmo tempo tirar o melhor e o máximo enfim, do que aquela pessoa pode dar de melhor dela, do perfil dela, alocando ela no laboratório correto. Olha, eu acho que essa pessoa é mais analítica. Eu acho, né, o feedback. Então, assim, exato. Tudo isso são experiências. E se a gente não tiver autoliderança, autoconhecimento para enfrentar esse tipo de situação, a gente vai se frustrar muito mais, de uma maneira muito maior. E são coisas que vão acontecer na vida. Na trajetória é inevitável, e é com isso que você vai aprender a ser melhor, a melhorar, a crescer, a buscar, né? Criar casca, né? Isso aí, criar a casca. Bom, agora fazendo um pouco de marketing, a gente está com um sorteio de cursos da Voito aberto, né? E, assim, são cursos de oratória, quer dizer, um de oratória, tem de Excel. E aí eu queria que vocês, minhas meninas, falassem para o pessoal participar desse sorteio, porque ele é muito importante no currículo. Com certeza. Eu sou suspeita, né, para falar de curso de oratória, porque tem que saber se comunicar, né? Acho que eu falo isso para minha filha, que está numa idade que só quer ficar enfiada nas redes sociais, mas assim, se a gente não sabe se comunicar, e eu acho que muitas vezes a ideia pode ser fantástica, mas não é o que você diz, é como você diz, né? Se você não conseguir articular muito bem uma ideia, apresentar um projeto, saber vender,
a sua iniciativa, muitas vezes aquilo não vai sair, né? Não vai para frente. Então, acho que oratória, eu voto na oratória. Não que a Excel não seja importante, Dani, mas oratória também Nossa, Dani, você escolheu bem as duas, então, porque eu vou votar totalmente no Excel. Olha só o que eu vou contar para vocês, tá? Eu sou farmacêutica, tá? Eu entrei na cervejaria para fazer parte do time do laboratório, que faz todas as análises na cerveja, desde o início, né, até o final, tanto da cerveja como dos equipamentos. Então, toda a parte de controle de qualidade. Eu tinha uma facilidade em microbiologia, né? Tenho ainda. E era uma área que me encantava muito. Então, beleza. Oratória, saber dar treinamento, saber conversar, vender a sua ideia, tudo entra nisso. Quando eu fui para o curso de cervejeiro e, posteriormente, para o Centro de Inovação e Tecnologia, eu, como farmacêutica, me vi diante de planilhas e números. De projetos. E projetos, e assim, a minha vida hoje é Excel, tá? Então, assim, eu tinha uma facilidade, mas eu sempre tinha aquele, eu não consigo, como é que eu vou... Só que a partir do dia a dia que você vai colocando aquela fórmula do Excel, que te facilita, a vida, que te... enfim, te faz perder muito menos tempo, você pensa assim, meu Deus, meu Excel, minha vida. É assim. Porque eu faço apresentações, eu não uso mais o PowerPoint, eu praticamente uso o Excel para fazer até apresentações. Porque, assim, tudo que você consegue com esse programa é loucura. Então, assim, eu acho que é um diferencial enorme. Você vai fazer. É um diferencial enorme você saber Excel. Porque vai lá, quando eu cheguei nessa função nova, né, de gestão de projetos, eu olhava os meus pares ali naquele Excel, fazendo tudo rápido, não conseguiu. Em 1 minuto eles tinham aquela informação. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí, é aquilo que a gente falou. Autoliderança, paciência, foco, aprendendo, paciência, fui aprendendo. E hoje as pessoas, quando entram na área, dizem, meu Deus, que fórmula legal, meu Deus, como tu fez isso? Eu fico até honrada, porque eu não sabia nada. Então, assim, eu acho que é um diferencial enorme você fazer essas... saber bem Excel, assim, acho que é excelente. Pronto. Então, adorei, meninas. Obrigada pela ajuda. Olha, vocês podem se inscrever no sorteio. Com certeza. Eu vou me inscrever no Excel. Pronto, a Natane me convenceu. Viu? Nunca vou ficar de olho no seu comentário. Então, meninas, fizeram algumas perguntas aqui no chat e o suporte técnico está compilando todas e vai colocar na tela. Aí vocês respondem aí. Opa, sumiu. Põe de novo na tela, por favor. A Alexandra está dizendo, eu sempre acho muito escasso farmacêuticos de grandes indústrias. Eu gostaria de saber como faz para fazer parte ou como se sabe dos processos seletivos dessas indústrias. Se é muito difícil entrar. Deve estar falando de indústria farmacêutica, né, Alexandra? Bom, assim, as grandes indústrias todas funcionam super bem com os cadastros online. Então, os bancos de currículo online. Então, a Bayer, por exemplo, tem um banco de talentos que você cadastra o seu currículo em área de interesse e sempre que a inteligência lá do software encontrar a vaga de acordo com o perfil que você selecionou, você vai receber um e-mail dizendo para você se associar àquela vaga. É importante também, se você conhece alguém, né, nos laboratórios, para poder te indicar, né, para poder ter uma referência importante, e usa rede social, Ale. Assim, acho que
as mídias digitais estão aí, as redes sociais estão aí, eu acho que o LinkedIn funciona, né? A gente pensa que não, mas você olha um contato, quando você vê o segundo contato de um contato seu, pode estar numa indústria farmacêutica que vai te apresentar, e assim, ainda é uma indústria realmente fechada, né? Porque trabalha e as empresas cada vez mais têm programas de incentivo para indicar alguém, né? Então aí acaba que você indica alguém, então se você conhece alguém lá dentro, fica mais fácil de entrar. Então, assim, se inscreve nos bancos de currículo das empresas e fuça nas redes sociais. Entra no LinkedIn, se cadastra como estudante, procura as grandes empresas, segue essas empresas no LinkedIn, procura os profissionais da área que você se interessa, seja de vendas, seja de marketing, de pesquisa clínica, se conecta com essas pessoas, porque a maioria das pessoas acaba que estabelece conexões, conversa com os candidatos e acaba ajudando. Então, se eu puder te dar uma dica, é essa. E eu te achei no LinkedIn, não foi, Valéria? Foi. LinkedIn me ajudou muito, gente, na Semana Fórmula. Amo LinkedIn, minha vida. Melhor rede social. Tenham. Verdade, concordo. Olha, o Rodrigo, tadinho, olha, a gente falando de oportunidade de mulher, e o Rodrigo quer vagas exclusivas para o público masculino. Eu não sei se tem, não sei na Ambev, né? Na Bayer, nem na área de produção existe restrição, né? De exclusividade para público masculino ou feminino. Então, não sei se eu entendi a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não existe mais hoje uma vaga falando exclusivo homem, sabe? Mas eu sinceramente, algumas vagas da Ambev, pelo menos, elas requerem uso de muita força. Então, assim, desde que a mulher vá lá no CrossFit e mande bem, vai. Duvido que tenha algum empecilho que vá, sei lá, nunca vi. Assim, eu acho que se a mulher se garante, bora. Não vi nunca alguém ser dispensado, tipo, não tentar nem porque é mulher. Maiores desafios que vocês enfrentaram dentro do cargo de vocês? Eu posso falar do meu. Não sei se você quer pensar, mas então. eu sei o meu foi justamente, eu acho que foi justamente esse, de sair da minha zona de conforto, que era o laboratório na cervejaria, e ir para um cargo de gestão e bem estratégico. Como eu falei, a universidade me ensinou muito técnico, né? Muita técnica, mas essa coisa estratégica de olhar números, planilhas e definir que caminho tomar, para mim foi um baque muito grande, que era o que eu realmente me perguntava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vou ser mandada embora, porque eu tô... Só que eu sou muito botar a carroça na frente dos bois. Então, a minha gerente sempre me dizia, Natane, você tem que ter paciência contigo mesmo. Você tem que parar de ser tão autocrítica. E é coisas que... nossa trajetória. Mas hoje eu vejo que... E eu fiquei pensando, será que se eu tivesse seguido aquela carreira, né, mais técnica, mais, enfim, laboratorial, porque a gente tem todos os centros corporativos que tem essas carreiras bem técnicas, será que eu não teria me dado melhor? Será que... Hoje eu estou no lugar certo. Eu sofri para aprender uma coisa nova, mas eu estou no lugar certo para mim. Eu aprendi coisas que eu jamais teria oportunidade de aprender. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê agora as iniciativas da Ambev, que foi ajudar a construir, a aumentar a fábrica de vacinas da Fiocruz e do Butantan, a distribuição do álcool em gel,
Por eu ser farmacêutica e estar no centro de desenvolvimento, me contataram para dizer, essa formulação acabou Carbopol no mundo, na Tani, o que a gente usa aqui? Eu, como farmacêutica, me contataram para avaliar uma formulação de um álcool em gel que foi distribuído aí numa ação enorme para enfim, ajudar a população aí. A fábrica de vacina também. Acho que é fácil. Eu falei, gente, né, para os diretores, não é fácil. Uma fábrica de vacina, o buraco é bem mais embaixo. A gente precisa contratar os especialistas nesse lugar, desses lugares, e aí entrar com a nossa especialidade, que a gente tem time bom em gerir processos, em gerir projetos. Então, assim, é um desafio enorme, mas hoje eu sei que por eu estar aberta a todos esses aprendizados, eu estou no lugar certo, eu estou num lugar que eu amo trabalhar, pessoas ao meu redor que eu amo trabalhar, que me ensinam todo dia. Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei no cargo, não só no cargo, mas eu acho que na carreira, foi uma movimentação que eu fiz de uma empresa maior, né, da AstraZeneca para a Galderma. Então, quando você trabalha numa empresa que tem uma estrutura muito grande, vai para uma empresa menor, onde tudo depende do gerente de produto, né, que o gerente de produto cuida de vários assuntos, além de estratégia, material, aquela batidinha mais criativa, eu senti muita dificuldade. E eu cheguei num laboratório menor, numa posição já de gerente sênior, e eu me sentia muito júnior, porque eu tinha que ir para reunião de supply, discutir importação, e no laboratório maior eu nem cuidava disso. Eu tinha uma área que cuidava disso, sabe? Então, não precisava entrar muito em detalhe de shelf life, que é validade dos medicamentos, se ia destruir, se não ia, porque a fábrica cuidava disso. E aí, quando eu me vi numa situação que eu tinha que olhar o produto de ponta a ponta, foi muito desafiador. Mas hoje foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira, porque hoje eu sei que eu tenho uma posição sênior e eu sou uma gerente de produto completo, porque mesmo que na Bayer eu não preciso mais de muitas coisas, né? Não preciso entrar em detalhes de premiação, de coisas, alguns detalhes assim, mas eu sei. Então, se eu quiser fuçar, e se eu quiser olhar, né, e se aquela gerente de produto ruim, eu vou achar. Então, mas foi uma época muito desafiadora. Assim, eu chorava, eu saía das reuniões desesperada, eu falava, meu Deus, como é que eu não sabia responder isso, sabe? Igual, eu também. Assim, tipo, por que o custo do seu produto aumentou esse mês? Aí o custo aumentou e aí eu não sabia que era uma taxa de importação que tinha mudado no PNL. Então, assim, meu Deus, né? Mas eu nunca tinha entrado nesse nível de detalhe com finanças, eu nunca tinha pensado. Então, eu me senti, assim, muito desafiada, mas deu um salto no meu desenvolvimento. Então, foi uma época de chegar em casa chorando, assim, várias vezes, assim. Não é fácil, mas... Olha, igual, e deu pena. Não, porque isso, né? Eu não sei se homem chora, mas mulher, eu choro, né? Então, assim, porque bobeou, eu chorei. Então, assim, não tem jeito. Muito bom. Tem uma pergunta. Vai lá, Nathani. Aqui, Lenice, o que você mais se orgulha em toda a trajetória até o momento? Ai, eu acho que, assim, eu amo desenvolver pessoas. Então, para mim, o maior orgulho é aquelas meninas, quando eu estava lá na cervejaria que eu liderava, elas estarem numa posição de liderança também. Então, por exemplo, eu tenho a Priscila, frequentemente, depois de muitos anos, ela vem me mandar mensagem dizendo: fiz isso hoje, lembro de você, me dando puxão de orelha, me colocando dentro da sala, falando que eu tinha que mudar tal e tal coisa. Então, assim, para mim é um orgulho imenso ver ela, todas essas pessoas crescendo, ver ela tendo time,
ver assim, o quão uma conversa fez diferença na vida de uma pessoa, assim. Então, o maior orgulho que eu tenho é ver pessoas que pediram conselhos ou que eu liderei, porque eu tenho muitos pares também, né? Que a gente sempre está conversando e ver eles, enfim, sempre crescendo e querendo mais e querendo e procurando ser melhor. Então, assim, esse para mim é o maior orgulho, assim. Pessoas indo bem. Assim, eu me orgulho de estar onde eu tô, assim, né? De ser gerente de produto na Bayer. Às vezes eu penso, eu nunca imaginei, eu sempre gostei muito do que eu fiz em todo lugar que eu fiz, né? Nunca assim que. Eu gosto de trabalhar. Então, eu era representante, gostava de ser representante, gostava de ser GD, e aquele negocinho, gostei. Então, mas o que me dá mais orgulho mesmo é trabalhar com saúde, né? Assim, acho que eu não faria outra coisa a não ser trabalhar na indústria farmacêutica. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no marketing de produto farmacêutico. Acho que quem está de fora pode ter vários preconceitos, falar o que for, né? Acho que quem não conhece nunca vai saber, mas assim, é um trabalho muito verdadeiro, muito ético, de muito investimento em pesquisa, em educação, e pensando muito nos pacientes, né? Na saúde das pessoas. Então, assim, os contatos que eu fiz até hoje na minha vida, os melhores médicos do Brasil que eu conheço por causa da minha profissão. Então, eu me orgulho muito de ter escolhido a indústria farmacêutica para fazer minha carreira. Então, adoro. Acho que tem uma pergunta aí para ti, Dani, da Pra Júlia. ti, Dani. Como é na Fórmula aí? Como é que é o cenário feminino aí na Fórmula? Eu não estava esperando isso, hein? Mas tudo bem. Bom, como eu falei, a gente domina na composição da empresa, porque só tem 3 meninos e somos, não sei quantas meninas, esqueci, mas mais de 20. E o cenário que a gente encontra é de muita colaboração, todos se ajudam, todos entendem o outro. E também meninas muito competentes, porque lidar, né, com uma empresa, ter que gerir uma empresa, lidar com várias partes, departamentos numa pandemia, é muito complicado. Assim, falando especificamente, a gente tinha uma meta no começo do ano e em março a gente ficou despedaçado, digamos assim, porque a gente não estava conseguindo fechar nenhum serviço para alcançar a nossa meta. Então a gente perdeu a esperança, mas coincidentemente, sexta-feira a gente vai num evento, que é o Encontro de Fluminense de Empresas Juniores, e a gente está com grandes chances de subir ao palco batendo o alto crescimento, que era a nossa meta. Faltam só 2 projetos. Quem tem mãe ou pai que tem comércio, por favor, fala para chamar a Fórmula, fazer uma rotulagem nutricional. Por favor. A gente está muito perto da nossa meta. A nossa meta de faturamento foi ultrapassada. E de projetos só faltam 2 para a gente subir no palco. Então, por favor, gente, ajudem. Assim, as mulheres são incríveis. Paula, Natane, poderia, por gentileza, compartilhar sua experiência acadêmica no exterior? Se os idiomas são um grande diferencial, isso já foi fator decisivo na sua trajetória profissional? Assim, uma coisa que eu não falei. A minha vida inteira eu tive bolsa. Até no colégio, na faculdade. Dentro da faculdade, lembra que eu falei, eu sabia que todo mundo ia sair com diploma. Então, o que vai ser o meu diferencial? Então, eu fui atrás de bolsas de estudo para eu ter uma experiência no exterior dentro da faculdade. Então, eu consegui uma bolsa pelo Santander para ir para Portugal. Estudei no Instituto Superior Técnico e não satisfeita, porque lá era o idioma português,
eu queria ir num lugar que falasse inglês, que eu tivesse experiência de estar em inglês, saber inglês. Então, eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras na época e consegui uma bolsa para Dublin, lá no Instituto Técnico de Dublin. Então, para mim, principalmente que lido com uma empresa que é global, é um fator extremamente decisivo. Eu já vi muitas pessoas, sim, serem excelentes para a vaga, mas não falavam inglês. Hoje, também, por eu ter um cunhado que é mexicano, e a gente ter ido algumas vezes visitar minha irmã e meu cunhado no México, eu consegui aprender um pouco de espanhol. Então, a nossa zona, o Brasil se juntou com toda a América Latina. Então, hoje, tem vários dias, inclusive, que eu falo espanhol, inglês e português. Então, assim, é sim um fator decisivo. Inclusive, se você não tem como pagar, né, por um intercâmbio, eu sugiro que busque por bolsas, existem muitas. E eu, nessa loucura de bolsas de estudo, também quero mais, né, e queria mais, consegui uma bolsa de 100% para estudar na Universidade de Ohio, gestão de projetos, que eu vou em julho do ano que vem. Então, assim, tudo, vão dar acomodação, vão dar comida, sempre, para mim tem que ser sempre tudo, porque senão eu não consigo. E aí eu busco, eu vou lá e me taco a cara na mais, que dá tudo, porque quanto, né, melhor, menos a gente gastar, melhor. Então, assim, existem muitas oportunidades de bolsa de estudo para estudar no exterior. Se você quer ter essa experiência, eu acho que é uma experiência super válida. E sim, é um fator bem decisivo para o mundo corporativo. Para a cervejaria, é um diferencial. Então, assim. Aqui, Caio. Boa tarde, meninas. Existe algum diferencial que pessoas LGBTQIA+ podem possuir para ingressar na indústria ou somente os que vocês relataram? O toque foi incrível, parabéns. Todos os diferenciais. Caio. É uma coisa, assim, que eu sou apaixonada por falar. Eu hoje vejo que eu saí do Sul, né, e vim para o Rio de Janeiro, e eu aprendi muito, muito. E principalmente com pessoas que se encaixam aí nos princípios, aí, enfim, do grupo de LGBTQIA+. A gente tem, enfim, processos seletivos para que tragam mais essa diversidade, né, para a empresa. Eu acho que toda a bagagem a bagagem interna de uma pessoa que sofre preconceito, e o que a gente possa fazer para ajudar a inserir essa pessoa, enfim, que ela se sinta ela dentro do seu ambiente profissional, é maravilhoso. Então, e fora as ideias diferentes, enfim, tudo. Eu acho que diferencial é o diferencial, né? São as competências comportamentais, idioma, eu acho que é normal. E eu acho que tem uma questão que a Nathalie acabou de falar, mas que, assim, de toda essa experiência, né? Toda essa dificuldade de inclusão, essa luta, deixar aflorar o lado bom disso num processo seletivo. Não o lado amargo, né? O lado que pesa, mas o lado positivo disso tudo. E o quanto isso muda a vida das pessoas para melhor, né? Porque eu acho que muitas vezes a grande dificuldade e o que a gente precisa ajudar a maioria das pessoas é não deixar amargar, né? Por conta da inclusão. E eu estou falando isso por causa de mulher, né? Em algum momento a gente poderia desistir depois que teve filho, ou se tornar um pouco mais amarga e tá aqui falando para vocês, não, porque a luta, a mulher não tem espaço, né? Então a gente está aqui discutindo de uma forma muito positiva o espaço da mulher no mercado de trabalho, e Caio, é essa visão positiva de inclusão que você tem que levar nas empresas, e busque uma empresa que verdadeiramente queira incluir pessoas diversas. Porque senão
não vai funcionar para você, vai ser um sofrimento assim, tem que ser verdadeiro. E eu acho que tem muitas empresas verdadeiras hoje no mercado, mas tem ainda empresas que estão tentando buscar, né, essa cultura, mas não chegaram lá ainda. Então, encontre o seu espaço de forma legítima e leva sempre o aspecto positivo e leve disso tudo do ponto de vista de aprendizado, porque eu acho que é isso que faz a sociedade crescer. Então, exatamente. E assim, a empresa que não tem, enfim, um grupo diverso, ela jamais vai conseguir melhorar nesse aspecto. Porque são pessoas, né, mulheres, negros, LGBTQIA+, estando lá e relatando as dificuldades profissionais, é que a empresa vai mudar. Porque se eu como mulher sofrer um assédio e ficar quieta, não vai mudar. A gente precisa se incomodar com tudo aquilo que é errado e pressionar o sistema para que mude. Seja preconceito, brincadeiras de mau gosto, assédio, enfim. Então, eu acho que o principal aspecto é o tamanho da mudança desses grupos que podem fazer dentro de organizações. E só tendo vocês, né, a gente, dentro dessas organizações, é que vai mudar. Porque se tiver uma organização de homens sempre que vai querer ser uma organização para mulheres, não tendo mulheres, não vai mudar nunca. Exato. Com certeza. Como foi a trajetória de cada uma na empresa? Bom, assim, eu vou falar rapidamente, né? Eu acho que eu falei no começo, mas assim, quando você entra numa grande empresa, você tem tantos caminhos para percorrer, né? Assim, tantos caminhos de carreira e muitos deles que você nem imaginou, né? Descobrir. Acho que eu nunca me imaginei gerente de produto, nunca me imaginei gerente de treinamento. E adorei esse gerente de treinamento, amo o que eu faço hoje. Então, assim, acho que essa coisa do crescer e do aprender dentro de uma empresa, porque você está num segmento que você gosta, você está num mercado que você se identifica, uma empresa bacana, deixa eu aprender, né? Porque eu acho que tudo é aprendizado, tudo é carreira, e eu acho que quanto mais plural for a nossa vivência, mais completo vai ser, você vai ser profissional lá no fim, né? Um melhor CEO, um melhor diretor, um melhor presidente da empresa, porque você sabe o que está acontecendo. E eu acho que se a gente for falar de forma bem, um futuro muito próximo, né, que tem aí a inteligência artificial batendo a nossa porta, a gente só vai conseguir fazer conexões inteligentes se a gente conhecer várias áreas, né? Então, assim, eu acho que a minha trajetória foi de muito aprendizado em diversas áreas, né? Assim, que eu me permiti aprender, trabalhar e gostar. E eu recomendo, não perdi nada com isso, eu acho que teria a possibilidade de voltar para trás, eu acho que o legal é você estar num ambiente que você gosta e fazer o que você ama, porque isso faz muita diferença para a vida como um todo. Então, exatamente. Breve, né? Natane, como você descobriu as bolsas para estudar fora? Pelo amor de Deus, corre aqui e conta como conseguir isso. Então, e olha que eu acho que existe muitos perfis no Instagram que eles dão algumas dicas para estudar fora. Tem um que é PhD nos Estados Unidos, PhD no ZEUA, mas depois eu posso, me adiciona lá no LinkedIn que eu posso botar uns perfis que eu sigo. Eu sigo muito Estudar Fora. Essa bolsa de Ohio, o nome da empresa no Brasil que promove, né, essas bolsas é a Laiob. E eu, assim, ó, todo site que é Estudar Fora, Estude no Exterior, bolsas de estudo, eu vejo. Eu estou sempre vendo. Então, quando eu estava na graduação, era mais fácil fazer essa graduação sanduíche.
Aí, e tem o Santander tem um programa de bolsas até hoje, que vocês podem participar. É só procurar, certamente o FRJ, PUC, várias universidades têm cadastro, né, para fazer esse programa. O Ciências Sem Fronteiras, infelizmente, né, não foi um programa do governo da Dilma, a gente chamava da Dilmãe na época, mas não tem mais, infelizmente, foi maravilhoso. Enfim, eu tenho aquela... A Fundação Lehman dá muitas bolsas também. Internet, você vai conseguir buscar todas. Uma coisa muito importante que eu tive que fazer são os testes de proficiência. Então, que é o TOEFL e o IELTS. Recomendo, então, que vocês, para conseguir as bolsas, façam. Para a Bolsa do Santander, eu não precisei fazer. Fiz um teste de inglês da faculdade mesmo. Então, assim, tem uns esforcinhos a mais aí que a gente precisa fazer para conseguir, mas, enfim, não é nada tão, né, difícil. Acho que acabou. Acabou, será? Ficou aí na pergunta. Eu tenho algumas coisas para falar que eu achei muito interessante. Vou falar aqui. Companhias que possuem pelo menos uma mulher em seu time de executivos são mais lucrativas. Isso porque essas empresas têm 50% mais de chance de aumentar a rentabilidade e 22% de crescer a média da margem EBITDA. E essa fonte é do McKinsey. Além disso, deixa eu ver outro aqui. A mentalidade da inovação é 6 vezes maior nas culturas com mais equidade. Então, fala justamente da igualdade, não só de mulher em relação ao homem, mas também LGBTQIA+, os PCDs, todos esses grupos. E, para finalizar, eu vou falar uma frase para vocês, meninas. Tem uma frase que é da Audrey Hepburn, e ela fala: você não pode ser o que não pode ver. E, para mim, vocês são líderes, e vendo vocês, eu sei que eu também posso ser uma líder, assim como vocês são. E tenho certeza que vocês estão sendo inspiração para todas as meninas que estão aqui, e não só as meninas, para os meninos também. E eu agradeço demais a presença de vocês, eu amei. Foi um papo muito bom. E agora eu vou disponibilizar o LinkedIn de vocês, posso? Por QR Code. Eu fiz aqui rapidinho. Vou dar para o suporte técnico e eles vão disponibilizar. E vocês podem falar aí o que vocês acharam de hoje, se vocês quiserem agradecer. Bom, eu queria agradecer pelo convite, Dani. Agradecer pela oportunidade de conhecer a Natane, que eu acho que... Eu ia falar a mesma coisa, adorei ter a Valéria. Adorei. A gente fica num mundinho, assim, ligado à área de atividade, não imagina, né, assim, tanta coisa bacana que tem, pessoas para a gente conhecer, então acho que é muito bom estar ligado ao mundo acadêmico de alguma forma, né, contribuir com quem está entrando no mercado de trabalho, com quem está pensando no futuro. Acho assim, corrido, mas eu costumo sempre responder as mensagens, interagir, porque eu sei que é uma época muito difícil de encontrar um espaço no mercado, e sempre que eu posso, eu ajudo as pessoas a se colocarem no mercado de trabalho. Vale a pena, eu adoro trabalhar, assim, não é um bom exemplo, né? Eu falo para as minhas filhas, eu falo, eu gosto muito mais de trabalhar do que estudar, não vou te ajudar na escola, né? Assim, eu gosto de trabalhar, eu não vou estudar. Então, assim, vale a pena terminar a faculdade logo para entrar no mercado de trabalho. Eu adorei participar do Talk. Parabéns à Fórmula Positiva. E muito obrigada a todos os alunos que ficaram essa horinha aqui assistindo a gente.
Natália, foi um prazer te conhecer, adorei. Adorei, principalmente por me conectar com você, com a Valéria. Realmente faço as minhas palavras delas. A gente está num mundinho assim corrido, é uma época difícil. A gente às vezes está até trabalhando mais, a gente está aprendendo tanto, mas é muito bom olhar para fora e ver que tem pessoas maravilhosas aí na mesma busca que a gente, né?